Olá! Hoje o canal A Verdade entrevista o professor Luiz Antônio Vale, ele que é especialista em geopolítica. Muito obrigada por falar conosco. Eu que agradeço o convite por estar aqui com vocês. Professor, como que o senhor tem visto o cenário mundial na atualidade? Olha, nós estamos num momento estratégico e decisivo, né? Esse é um processo que começou há várias décadas atrás, dentro de um contexto maior de disputa de hegemonia entre grupos econômicos e também que se expressa através de nações. Nós estamos agora no culminar desse processo. Eu acredito que não há ninguém que imagine que, por exemplo, a China agora vai retroagir e vai abrir mão do espaço que ganhou e que quer continuar a ganhar, né? Eles têm uma doutrina chamada de espaço vital, que eles seguem essa doutrina. Eu também imagino que ninguém pode conceber que os Estados Unidos, por exemplo, vai abrir mão do seu espaço, da sua hegemonia, de forma assim simplória, entregando para os chineses ou para os russos. Então, essa equação, ela agora chega a um ponto onde nós não vemos como possa ter uma saída que não seja um tanto quanto beligerante. Veja bem, essa semana o presidente Biden disse que qualquer ataque cibernético aos Estados Unidos ou a um aliado poderá desencadear uma guerra quente, vamos dizer assim, né? Então veja, já o mundo virtual já está sendo considerado um campo de batalha. Aqueles que acompanham o meu canal e conhecem os conceitos de guerra híbrida, guerra de quinta geração, sabem que os campos de batalha hoje não são apenas terrenos. O mundo virtual é um campo de batalha, os ataques cibernéticos podem paralisar linhas de suprimentos, podem paralisar, como nós vimos recentemente nos Estados Unidos, a Colonial Pipeline paralisou o ataque cibernético a ela, paralisou o fornecimento de combustível para a costa leste dos Estados Unidos, né? Além disso, nós temos disputas no campo informacional, no campo de controle de narrativas, porque aquele que dá a sua narrativa, ele controla corações e mentes, ele acaba dizendo o que é certo e o que é errado. E nesse contexto na verdade, uma disputa bem antiga, né, onde se aplicou várias técnicas, inclusive alguns conceitos já da época de Roma, dividir para governar. O Ocidente está sendo fragmentado, o Ocidente está sendo dividido, radicalizado, polarizado, para ficar vulnerável para essa fase final dessa briga. Então eu não vejo no momento, veja bem, como evitar um conflito maior, né? Rússia e China estão bem posicionados, né? Nós vivemos hoje um problema de ordem econômica, houve um ataque ao Ocidente no campo econômico. Muitas vezes as pessoas pensam que ataques são apenas ataques militares, mas se houver a fragilização da sua economia, o poder armado não se sustenta sem o poder econômico. Como você dá alimento às suas tropas? Como você desenvolve armas? Como você produz armas se você não tiver o recurso financeiro? Então, o conceito de guerra hoje é muito mais amplo do que foi no passado. As pessoas que veem hoje o mundo com as lentes do passado não o compreenderão, inclusive a guerra biológica, né? E tudo isso é um contexto de guerra, é um contexto de técnicas de guerra de quinta geração que estão dentro do mesmo aspecto. Qual é? O domínio, a hegemonia sobre o planeta. Existem protestos em vários países por conta do passaporte sanitário. Este seria apenas o início de medidas restritivas que podem ser ainda mais duras? Sim, com certeza. O que ocorre nessa questão do passaporte sanitário e desse catalisador, né? Que é a linguagem que eu uso no meu canal em Geopolítica, Inteligência e Estratégia. Esse catalisador foi implementado ao final de 19, por isso o nome é Covid-19, né? E ele, ao longo de um ano e meio, ele foi sendo, digamos assim, aguçado e sempre mudando, criando uma nova variante que cria uma nova ação de restrição. Todavia, paralelamente ao interesse de controlar e destruir a economia, a população, uma grande parte dela, está se dando conta de que isso não é real, né? E que as medidas restritivas não se justificam em relação à pseudogravidade do que é essa pandemia. Nós temos aqui no Brasil um percentual de 2,8% de pessoas que efetivamente vieram a óbito, né? São percentuais que
para você paralisar um país inteiro, né, deveriam haver uma justificativa mais plausível. Nós vimos nos últimos dias grandes manifestações no Reino Unido, na França, na Itália, na Austrália, em vários países, porque as pessoas percebem que não está havendo uma proporção entre o preço a ser pago e o benefício do lockdown e das ações restritivas. Eu acredito que esse nível de consciência vai continuar crescendo à medida que as pessoas se informam melhor. Novos estudos científicos estão saindo sobre o uso, né, de novos medicamentos, sobre o impacto real de contágio e de letalidade desse vírus, né? E à medida que esses estudos saírem e mais pessoas acordarem para esse contexto e se informarem, haverão mais e mais manifestações. E o senhor acredita que haverá um governo global único? Quais os riscos que podem advir disso? Olha, a defesa de um governo mundial único, né? Lá no meu canal eu divido em dois grupos, os dominadores globais e a resistência. Os dominadores globais sempre almejaram isso. E essa é uma agenda deles antiga, né? Que inclusive já foi defendida no Fórum Econômico Mundial pelo Klaus Schwab, já foi defendido pelo Príncipe Charles, já foi defendido pelo secretário-geral da ONU. Várias autoridades se manifestaram no sentido de que, ao criar um catalisador a nível mundial, precisaria que houvesse um governo mundial para combater o problema mundial. Ou seja, isso é uma equação muito simples, né? Dentro da inteligência, você cria uma situação, aguarda a reação e oferece a solução. Então, criou-se um catalisador a nível mundial, se deu a ele uma importância ou uma gravidade, né, que funciona mais no campo da narrativa, para justificar uma solução que seria a implantação de um governo mundial, dizendo com o seguinte argumento, dizendo que um governo ou um país sozinho não teria condições de combater um problema a nível mundial. Então se criou essa narrativa, se criou o catalisador para justificar, mas eu creio que eles não conseguirão chegar a esse ponto, porque cada vez mais, volto a dizer, de certa forma, eu vou falar uma frase que pode parecer estranha, um paradoxo, mas é verdadeiro. Às vezes o mal trabalha para o bem sem perceber. À medida que houve esse grande problema a nível mundial, mais e mais pessoas passaram a se informar. Mais e mais pessoas se interessaram por geopolítica, por inteligência, por estratégia, para entender o jogo que ocorre em cima do tabuleiro, como as peças se movimentam. E à medida que as pessoas se informam, elas tendem a ter uma capacidade, um discernimento, uma capacidade de julgamento melhorada, aprimorada. Então, dificilmente esse projeto irá à frente sem que eles gerem novos catalisadores. Certamente, eles têm na manga novos catalisadores para colocar nesse jogo, como, por exemplo, a cyberpandemia, que eu já falei bastante no canal, né, que inclusive foi anunciada pelo Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial. Foi feito um ensaio dela, uma simulação, o Polígono 2021, e eles vão, naturalmente, tentar novos catalisadores. Porque o objetivo do catalisador é criar as pré-condições para a solução que eles pretendem dar. As pré-condições só surgem se houver medo, se as pessoas estiverem aterrorizadas. Porque pessoas com medo e aterrorizadas abrem mão do seu raciocínio lógico. E eles precisam criar essa pré-condição. Eles vão trazer novos catalisadores e eu acredito que o número de pessoas esclarecidas que pode entender melhor qual é a finalidade disso vai a cada dia crescer. Então esse governo mundial só subsistirá, só virá, se houver um clima, as pré-condições necessárias, que no momento não ocorrem. Quem questiona as vacinas experimentais, confinamento, passaporte sanitário, muitas vezes é chamado de negacionista. Como que o senhor vê esse comportamento? Temos aí uma geração que pede mais intervenção do Estado, mais censura. Veja que coisa interessante, né? Aliás, essa é uma técnica antiga, rotular as pessoas, ok? Quando eu não tenho argumentos, eu rotulo. Eu não discuto o mérito da ideia, eu rotulo a pessoa. Então, quando eu digo assim, a pessoa é negacionista, se rotula, ela está negando o quê? E desde quando negar alguma coisa também é errado? Se você me diz que tem um carro pendurado na janela, eu digo, não tem um carro pendurado na janela, eu sou negacionista? Isso tudo, essa técnica de rotular pessoas,
serve para aqueles que não têm argumento. E a nova geração é uma geração que veio de um período em que a guerra de quinta geração tinha gerado um controle de narrativa nas universidades e na mídia. Essa é uma guerra que começou basicamente na década de 70 e se aguçou muito na década de 80 para cá. Então, toda a parte de comunicação, de formação, foi tomada por essa guerra, de versões, de narrativas, de controle de narrativa. Okay? E aqui no Brasil, em particular, isso ocorreu fortemente na mídia e fortemente nas universidades, que é de onde vem a nova geração. A geração nova foi formada basicamente por pessoas que tinham esta conotação, esse viés ideológico. Então, pedir mais intervenção do Estado é exatamente o inverso daquilo que sempre se entendeu que era melhor. O Estado, ele é, historicamente, incompetente na gestão de empresas, na gestão da economia, na gestão de grandes negócios. Nada funciona bem na mão do Estado. Saúde nunca funcionou, educação nunca funcionou, empresas estatais nunca foram rentáveis e, digamos assim, eficazes e eficientes como na mão da iniciativa privada. Claro que o Estado precisa estar presente para regular as relações e estar presente em áreas estratégicas. E nem isso no Brasil se fez. O Brasil deixou áreas estratégicas, como comunicação, quando privatizou a Embratel, né? A comunicação geral do país, na mão de estrangeiros. Agora nós vamos privatizar a Eletrobras, a parte elétrica, que em grande parte já estava na mão de estrangeiros, irá novamente, porque quem tem o dinheiro para comprar? Então, o Estado deveria ficar apenas em áreas estratégicas para a segurança nacional e nas questões de a relação social, para evitar que o poder econômico esmague minorias ou pessoas em posição vulnerável. Mas jamais o Estado avançar sobre a vida das pessoas. O Estado brasileiro, em particular, sempre teve um nível muito alto de corrupção e ineficiência. E pedir isso significa aumentar a corrupção e a ineficiência na vida dos brasileiros. Sabemos que o Brasil tem muitas riquezas e isso desperta o interesse de outros países. Quais perigos o nosso país enfrenta nesse sentido? Essa pergunta é excelente porque muitas pessoas se questionam por que o Brasil é alvo de tantas ações, né? Quando, por exemplo, nós falamos do clima e do meio ambiente, o Brasil, tudo que acontece aqui, ele é super relativizado. Então, incêndios, por exemplo, nos Estados Unidos e na Austrália, não causam o furor que causa qualquer incêndio no Brasil. Ocorre que o Brasil, do ponto de vista de estratégia de guerra mundial, ele é uma zona de retaguarda. Lá no Brasil temos água, proteínas, né, alimentos de uma forma geral, minerais estratégicos. Então, o Brasil é uma fonte de commodities muito importante em caso de um confronto que, basicamente, atingiria, em sua maior parte, o hemisfério norte. Ora, quando você está num confronto, você precisa estabelecer linhas de suprimento, ok? Para abastecer as pessoas que estão envolvidas no conflito, exceto se fosse uma guerra nuclear devastadora. Mas se for um combate a nível convencional, ou mesmo com armas nucleares, com localização restrita, você precisa abastecer-se. Você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de minerais, você precisa de uma retaguarda. E o Brasil e a América Latina como um todo é vista pelas potências beligerantes como uma zona de retaguarda. Então, tudo farão para ter controle sobre esse fluxo de commodities e de água. Por quê? Porque quando romper um conflito, e ele parece, como eu já disse desde o início, praticamente inevitável, né? O acesso a essas riquezas é essencial para a manutenção do conflito. Podemos esperar aí o fim do dinheiro em papel, novas moedas, bitcoins? Olha, esse dinheiro, né, físico, né, ele tende a ser encerrado. Não diria para você que vai haver, por exemplo, criptomoedas. Eu tenho colocado no meu canal, e lá eu narro os 4 passos que os bancos centrais e os dominadores globais estão seguindo para eliminar as criptomoedas.
Por que eles precisam eliminar as criptomoedas? Porque elas concorrem com as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais. E dominadores globais não gostam de concorrência. Se os bancos centrais, 60 países já estão lançando suas moedas digitais, né? A China já lançou, o Brasil vai lançar, os Estados Unidos vai lançar. Se os bancos centrais estão emitindo moedas digitais, naturalmente eles não querem a concorrência da criptomoeda. Então, por exemplo, na Ásia nós estamos vendo as autoridades, né, não só identificando, como já taxando, colocando tributos sobre criptomoedas. Em muitos países, inclusive, rotulando as pessoas que têm criptomoedas como aqueles que estão lavando dinheiro. E aí eles vão seguir nessa escala para minimizar o impacto da criptomoeda. Por quê? Porque ela é independente, ela é livre, ela não é regulada por ninguém. Por outro lado, os bancos centrais, ao emitir moedas digitais, criam uma prisão para o cidadão. Imagina você não tendo dinheiro físico, todos os gastos que você fizer podem ser rastreados. Um centavo que você gastar será rastreado. Você não tem acesso ao dinheiro, você tem um número numa máquina. E eu tenho mostrado no canal diversas vezes que o mundo cibernético, o mundo virtual, é extremamente vulnerável. Nós estamos tendo ataques cibernéticos um após o outro. Inclusive, eu mostro lá que agora a nova classe de malwares não são mais os ransomwares, onde ele entra, pega os seus dados, criptografa e cobra para te devolver os seus dados, dar a chave para descriptografar. Agora está vindo Jackware, que ele assume o controle do seu equipamento através dos apps e de portas dos fundos. Então, dentro de um mundo desse, imagine dentro de um mundo desse, né, onde o Pentágono sofreu infiltração, o Departamento de Energia dos Estados Unidos sofreu infiltração, né? Aqui no Brasil, praticamente todos os órgãos públicos foram infiltrados. Imagina você pegar o dinheiro das pessoas e colocar nesse mundo virtual, né? Você não tem acesso ao seu dinheiro. Um dia, nada impede que você chegue na máquina e esteja zerada. Quem viveu o plano Collor lembra que o nosso dinheiro, e aqui no Brasil nós temos esse exemplo, que já houve um momento em que nós tivemos a bela notícia de que não poderíamos sacar nosso dinheiro, né? Apenas uma fração dele e o resto ia ser devolvido em parcelas. Então, aqueles mais jovens não têm na memória o que é sequestrarem o seu dinheiro, que já aconteceu aqui no Brasil, como eu dei exemplo durante o governo Fernando Collor. Okay? Então, quando esse dinheiro estiver todo no mundo virtual, você não terá acesso a ele, exceto se te derem, porque você não tem como garantir que aquele número no visor da máquina estará lá. Então, essa é uma tendência, primeiro, por uma questão de controle. Eles querem cada dia ter mais controle sobre as pessoas. E esse controle no sentido de saber o que você ganha, de onde você ganha, onde você gasta e com o que você gasta. Você se tornará um refém, naturalmente, do ponto de vista financeiro, do sistema. Na nossa última entrevista, o senhor falou sobre a importância dos países terem reservas em ouro para se proteger de crises. Depois de 9 anos, o Banco Central do Brasil aumentou nossas reservas. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu já há 2 anos bato bastante nessa tecla, né? Onde desde 2019 eu escrevi 18 artigos falando sobre a desdolarização, mostrando que os grandes países do mundo, todos os grandes países importantes do mundo, estavam trocando em suas reservas internacionais ativos denominados em dólar por ouro, e ouro físico, né? Lá eu mostrei, no meu canal tem todas as lives, mostrando que os bancos centrais disseram que ter ouro físico em suas reservas é uma garantia de estabilidade. Okay? Inclusive o Banco Central da Holanda fez um grande relato desse assunto. Muito bem, o Brasil tinha 67 toneladas de ouro, 67 toneladas, quando a média de países relevantes como China, Rússia, França, Itália, é acima de 2.000 toneladas. 2.000. O Brasil tinha 67 toneladas. Agora aumentou para 121 toneladas as nossas reservas. Um aumento significativo, mas se você parar para olhar 121 toneladas em relação a 2.000 toneladas, ainda é insignificante. Eu tenho mostrado, por exemplo, que uma CPI na Assembleia lá do Mato Grosso mostrou que de um único garimpo no Mato Grosso, e lá tem o depoimento
de um empresário, dizendo que toneladas foram desviadas através de um único garimpo no Mato Grosso, foram desviadas, se eu não me engano, para a Bolívia, tá certo? Várias toneladas de ouro. Então, o país continua desguarnecido. Tinha sido feita uma moção para que o Banco Central explicasse a política de investimentos. Foi um Senado que pediu ao Banco Central para explicar. Na resposta do Banco Central é interessante que ele diz que ele não é mais obrigado a explicar nada ao Congresso, porque agora ele é independente, mas que ainda assim ele ia averiguar se poderia responder lá nos critérios dele. Ou seja, ao ter um Banco Central independente, é outra vulnerabilidade que nós temos. Por quê? O Banco Central, de agora em diante, faz o que quer com as reservas do país. Ele é independente. Ele não precisa atender a nenhuma diretriz do governo. Então, essa política de administração das reservas internacionais cabe agora a uma instituição independente que faz o que quer, entre aspas, né? Basicamente, ela não dá muitas satisfações. E hoje, um ataque à moeda destrói um país. Na área de inteligência financeira, nós sabemos que um ataque à moeda de um país, né? Imagine uma desvalorização brutal de ativos em pequeno espaço de tempo, né? Nós temos hoje duas grandes bolhas a nível mundial. A bolha da dívida, os países estão endividados, seus governos estão endividados e as empresas também. Os Estados Unidos ultrapassou 28,5 trilhões de dólares, ele tem déficit gêmeo, déficit interno e externo. E nós também temos a bolha da especulação nas bolsas de valores. Inclusive, o mercado asiático teve uma grande queda desde segunda-feira. As ações de empresas chinesas despencaram, ok? Essa bolha existe não só na China, que tem três pontos de vulnerabilidade. O mercado de construção civil lá está desaquecendo porque estão construindo para ninguém. O mercado financeiro, o sistema financeiro deles tem carteiras com muitos ativos podres, né? E eles têm um problema demográfico, onde em breve eles não terão mão de obra, uma vez que eles não geraram, no passado, naquela política de filhos únicos, eles não geraram mão de obra para substituir a que está indo. Não só existe esse problema lá, mas como no Ocidente, o problema da dívida é inadministrável. Os Estados Unidos têm emitido dinheiro sem nenhuma responsabilidade. Nos últimos meses, mais de 35% de todos os dólares que estão em circulação foram emitidos nos últimos meses. A administração Biden manda cheque para a casa das pessoas sem nenhum critério. Isso faz com que os desempregados não queiram voltar ao mercado de trabalho. Hoje, nos Estados Unidos, tem milhões de desempregados que se negam a trabalhar, mesmo havendo vagas. E uma coisa muito estranha, imagine, os empregadores nos Estados Unidos estão tendo que pagar bônus, além de aumentar os salários, pagar bônus para quem quer voltar ao mercado de trabalho. Então, os Estados Unidos está vivendo um excesso de liquidez por opção que o Federal Reserve fez de fazer operações de colocação de dinheiro no mercado. O Biden continua injetando mais dinheiro no mercado e nós temos hoje nos Estados Unidos uma inflação que sobe continuamente, que o Federal Reserve diz que isso é momentâneo, mas a maioria dos analistas diz que não. Até porque nós estamos tendo uma grande seca no oeste dos Estados Unidos, que vai prejudicar fortemente a safra americana de alimentos. Então, dentro desse contexto global, né, o que nós vemos é o Ocidente tendo um problema econômico sério, fruto de uma agenda que foi colocada, uma inflação persistente nos Estados Unidos, e o resultado dessa política vai, naturalmente, em algum momento, repercutir na América Latina. E como ficará o Brasil no novo cenário econômico mundial? Exatamente, essa é a questão principal. O Brasil é um país dependente de capital externo, né? Ainda que suas reservas hoje estejam numa posição confortável em relação às suas obrigações internacionais, é bom lembrar que as reservas internacionais brasileiras são, em 98%, em dólar. Aí alguns dizem assim, não, mas nós temos reservas para os nossos compromissos, enquanto o dólar valeu o que vale hoje. Se houver uma depreciação do dólar, em função de ele deixar de ser uma moeda de referência,
nossas reservas se depreciam, se desvalorizam na mesma proporção. Okay? Os países mais importantes do mundo não fizeram estoque de ouro à toa. Por exemplo, os Estados Unidos têm 8.133 toneladas de ouro. Okay? A Alemanha tem 3.500 toneladas de ouro. O Brasil tem 121 toneladas. Por que eles, mesmo na crise, não abriram mão do seu ouro? Países como Índia, por exemplo, e Rússia, mesmo com toda a crise que nós passamos, não só não venderam seu ouro, ao contrário, compraram mais ouro, porque eles estão vislumbrando o que virá. Eles sabem que a administração da dívida mundial é impossível de ser resolvida dentro das regras atuais. Eles sabem que essas bolhas, tanto a especulativa de bolsa quanto a da dívida, vão explodir. E eles sabem que um porto seguro são alguns ativos, entre eles o ouro físico. Então, quando a gente fala de Brasil, nós temos uma vulnerabilidade grande nas nossas reservas, não pelo seu montante atual, mas pela qualidade e diversificação das reservas. Okay? Além dessa questão econômica, nós temos o financiamento da dívida pública, que é feita essencialmente por investidores. Investidores são volúveis. Há uma notícia ruim, eles vão embora. O Tesouro brasileiro necessita vender títulos em leilões e o prazo desses títulos, que era de mais de 4 anos, hoje está em torno de 2 anos, com juros maiores. Então, do ponto de vista econômico, nós temos uma dificuldade. Nós sabemos que essa crise, eu comento no canal, dos semicondutores, afetou a produção, por exemplo, de carros no Brasil, mas nós temos segmentos que estão indo muito bem no Brasil. Por exemplo, a construção civil, houve uma melhora significativa. Nós temos a questão do agronegócio e toda essa parte ligada a commodities, como minérios, etc. O problema brasileiro é que a nossa indústria, nós sofremos uma desindustrialização e uma desnacionalização da nossa indústria. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje, a participação da indústria de transformação voltou ao mesmo percentual de 1947. Eu não errei não é 74 não, 1947. Hoje é a participação da indústria de transformação no PIB brasileiro. Então, o problema, novamente, na economia agora, não é a questão de gerar superávites. Está gerando superávites comerciais em função do agronegócio, mas é a composição do nosso PIB, que também nos deixa, em parte, vulneráveis. Isso no ponto da economia. Okay? Do ponto de vista político, nós temos uma instabilidade muito grande, porque os 3 poderes não se entendem, né? O executivo foi muito fragilizado desde a posse do governo atual, com intervenção de outros poderes. Nós nunca vimos na história brasileira uma intervenção do Poder Judiciário na magnitude da forma como foi feita e, por outro lado, nós nunca vimos um recuo tão grande de um executivo que permitiu isso. Eu só te tomo aquilo que você me permite tomar. Okay? Receber um diploma para exercer o poder não significa que você vai saber exercer o poder. E à medida que você recua, alguém toma o espaço. Não existe espaço vazio em poder. Quando alguém deixa um espaço, alguém toma. Então, o que está acontecendo hoje? Nós temos uma competição entre os 3 poderes. 2 poderes, o legislativo e o judiciário, avançam e o poder executivo tem recuado. Então, infelizmente, não há harmonia entre os 3 poderes, isso só na Constituição que está escrito, assim como só na Constituição que está escrito que somos todos iguais perante a lei, também não há harmonia entre os 3 poderes. E isso tende a gerar um cenário complexo, principalmente agora no 2º semestre e para o ano que vem. Não é? Nós temos uma situação política que não gera um ambiente de negócios favorável. As empresas precisam de um ambiente político e um ambiente geral de negócios estável. E, infelizmente, não há estabilidade, porque todos os dias se gera uma crise. Alguém faz uma declaração que afeta alguém, que reage, se cria uma CPI, se cria uma outra forma de inserção de interesses, e nós estamos vivendo hoje um momento bastante difícil. O Brasil não tem hoje unidade de comando nas suas lideranças, eu estou falando em todos os poderes, inclusive nas lideranças empresariais, e um país dividido, antagonizado, radicalizado, ele vai ter muito mais dificuldade a responder a esse momento crítico que nós estamos vivendo. Né? Tem já um ditado que diz: casa dividida não para em pé. O país está dividido, antagonizado e sem que haja lideranças
que possam colocar uma agenda consensual, uma agenda com as convergências para proteger os interesses nacionais estratégicos do país. Um recuo, quando ele é impróprio, mas a manutenção do seu poder, quando ele é constitucional, possa gerar qualquer coisa errada. Eu vou dar um exemplo a vocês. No passado, o Supremo determinou que o senador Renan Calheiros saísse da presidência do Senado. E ele simplesmente disse que não sairia, né? Ele descumpriu a ordem judicial e não saiu. E ele era apenas presidente do Senado. Nós estamos falando de um presidente da República. Então, toda vez que você agir com firmeza, né, para manutenção dos seus direitos constitucionais, das suas atribuições constitucionais, dentro das regras do jogo, eu não vejo como você perder. Agora, toda vez que você recua, certo? Isso é instintivo, né? Se você na frente de um animal você mostra medo, ele avança. Toda vez que você fizer isso, você vai paulatinamente perdendo terreno. De forma que hoje o Executivo emite um decreto. Qualquer ato do Executivo mais simplório é questionado, né? E não vai à frente. Coisas pequenas. A interferência é na rotina. É um tal de pedir explicação porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez isso, porque fez aquilo. Há uma hora em que você tem que saber dizer não. Há uma hora que você tem que saber se impor. Não com palavras, com frases de efeito, mas com atos reais, de impacto. Mesmo que você faça isso, e deve fazer de forma discreta. Porque as pessoas respeitam quem age e age de forma discreta, porque os efeitos são duradouros. Ok? Então, pelos frutos se conhece uma árvore. Se você olhar o poder que o presidente tinha quando assumiu e o poder que ele tem hoje, a liberdade de manobrar, de fazer, você vê que o resultado não foi bom. E não adianta dizer que isso é porque o poder judiciário e o poder legislativo interferiram. Interferiram porque você não soube preservar o seu poder. Eu sinto muito, mas essa é a única verdade. Em 2022 teremos eleições. Quais são as suas perspectivas? Olha, essa eleição de 2022 hoje está tão longe que é até difícil ter expectativas. Imagina, eu vou dar um exemplo, imagina o que era o mundo há 18 meses atrás. Né? Vamos voltar a janeiro de 2020. Todo mundo contente, Réveillon, todo mundo se abraçando, né? Desejando um feliz 2020, né? E olha o que é hoje, 18 meses depois. Nós estamos falando de uma eleição que é quase daqui a 18 meses, certo? Hoje, 18 meses em geopolítica, com uma guerra ocorrendo nos bastidores a todo vapor, que provavelmente em poucos meses ou até semanas esse conflito vai emergir à superfície, é um evento na linha de tempo, do contínuo de tempo, bastante longo, ok? Se as coisas continuarem da forma como estão hoje, é uma eleição, digamos assim, que se dará dentro de um ambiente extremamente conflitado. Naturalmente, aqueles que se opõem ao governo têm seus planos, conseguiram criar espaços de poder de onde conseguem efetivamente criar situações de problema. O governo, por outro lado, começa a traçar uma estratégia de defesa. Ele tem atuado na defesa. No entanto, para que essa estratégia ocorra de forma eficiente, ele está tendo que romper alguns laços com uma parte do seu eleitorado, que não aceita alguns posicionamentos. Creia, o eleitorado tem aqueles que apoiam a pessoa. Esses vão permanecer. Mas aqueles que apoiam certas agendas, certas teses, vão ter dificuldade com os novos posicionamentos do governo federal, né, porque ele precisa se defender. Então, parte desse eleitorado está hoje confuso com esse posicionamento e, naturalmente, questiona esse posicionamento. Então, para 2022, nós teremos um país, se continuar como está, conflitado, ideologicamente polarizado, e esse é um cenário muito ruim para 2022, caso até lá nós cheguemos.
Bom, o senhor tem vários vídeos gravados que fazem parte de uma série chamada Checkmate Global. O que podemos esperar daqui para frente? Olha, como eu disse, existe uma agenda que foi sendo implantada ao longo do tempo. Okay? Lá, por exemplo, eu falo dos boicotes que o Brasil sofreu. O Brasil era para ser a China. No entanto, houve uma mudança de planos onde o Ocidente criou a China. É sempre bom lembrar que quem transferiu capital para a China, quem levou suas fábricas para a China, quem levou o seu know-how para a China foi o Ocidente. A China de hoje é fruto de uma política dos dominadores globais, dos metacapitalistas, o nome que você quiser dar, do Ocidente, que agora estão tendo problemas com ela. Okay? Então, nada é por acaso. Tudo são estratégias de controle e de hegemonias. Geopolítica é isso. Okay? Geopolítica é você controlar os meios. Ora, quando nós olhamos para frente, nós vemos no campo econômico duas bolhas que não tem como continuar, como eu já disse, a bolha da dívida e a bolha da especulação. Elas necessariamente, elas vão gerar um reset, uma reorganização do sistema financeiro, e isso não sou eu quem diz. Aqueles que quiserem pesquisar, entrem no site do Fórum Econômico Mundial, eles chamam isso de The Great Reset, a grande reinicialização, defendido inclusive por revistas famosas, okay, da área financeira. Esse novo normal, esse novo pacto social, que eles chamam, né, esse The Great Reset, será implantado porque é insustentável a situação atual financeira, e isso vai representar um rearranjo a nível do poder econômico. A nível do poder armado, nós já estamos tendo uma situação que não tem como terminar bem, né? A China tem desenvolvido maciçamente o seu poder armado. A Rússia hoje está despontando em tecnologias com seus mísseis hipersônicos, o seu novo sistema de bateria antiaérea agora, o S-500, né? O seu novo caça de quinta geração chamado Checkmate, né? Então a Rússia hoje tecnologicamente está muito bem posicionada e à frente do Ocidente. Então, na área do poder armado, esse conflito se torna quase inevitável. Então, nós temos o poder econômico se reformulando em função de não poder administrar as duas bolhas. Nós temos um poder armado, né, que inevitavelmente caminha para um conflito, e volta a dizer, por exemplo, quando o Biden coloca que um ataque cibernético será encarado como um início de uma guerra, nós expandimos os conceitos do que é declarar guerra. Antes, para declarar guerra a você, tinha que ser um fato muito grave. Agora ele está dizendo que um ataque cibernético pode ser o motivo de uma guerra. Mas quem vai identificar quem é o autor do ataque? Então nós estamos caminhando por um pântano, por um terreno muito nebuloso, onde a opinião pública, que sempre foi muito, digamos assim, muito manipulada, agora muito mais poderá ser. Então, do ponto de vista do checkmate global, ele é inexorável. Eu digo isso sempre na finalização dos meus vídeos. Ele é inexorável porque há uma situação, uma equação que não fecha. E ele se dará primeiro no campo econômico e depois um conflito armado, ou o conflito armado já gerando a crise econômica. Não acredito num conflito armado que gere, por exemplo, uma situação de extinção da espécie naturalmente. Não é isso que eu estou falando, não estou falando aqui de um Armagedon. Eu estou dizendo que precisa-se agora reorganizar a hegemonia. Quem controla o que e aonde. E na história humana, esse tipo de reorganização nunca foi pacífico. Vejam a história humana, né? Veja a história de Roma, vejam a história do Reino Unido, dos grandes impérios. Nunca esse arranjo se deu numa mesa conversando, olha, me dá o que é seu agora, fica só com esse pouquinho. Não é da natureza humana ser assim. Na verdade, nós entendemos, muitas vezes, que a paz é só um intervalo entre as guerras. E se você olhar a história da humanidade, você vai ver que todo o tempo ela esteve em guerra. Em algum lugar do globo sempre houve uma guerra. Nesse momento nós temos guerra no Iêmen, guerra na Síria, Nagorno-Karabakh não está resolvido. Nós temos várias guerras ocorrendo, inclusive guerras proxy, onde as potências utilizam um terceiro para testar suas armas, etc. O ser humano não está na natureza dele, nesse momento, né, atuar de maneira racional e moderada.
né? Existe um conceito em geopolítica, é o seguinte: eu mando primeiro os diplomatas, se eles não resolverem, eu mando os generais. Essa é a realidade do ser humano, né? Fugir disso é negar ou simplesmente não observar a história da humanidade. Se você observar a história da humanidade, sempre foi assim, né? O poder se impõe na hora que não há mais diálogo. E provavelmente o checkmate global, né, será um dos catalisadores, uma das situações que vai gerar então a finalização desse jogo ou sua mudança de fase. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a você, agradeço a todos que nos ouvem e veem. Muito obrigado. Hoje, então, conversamos com o especialista em geopolítica, Luiz Antônio Vale. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para o canal A Verdade.